2 Reis 6, a partir do verso de número 8. Amém? Lemos assim: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Temos aqui nesse texto um contexto de guerra. O povo da Síria investindo contra o povo de Israel. Só que no meio do povo de Israel existia um profeta, Eliseu, que estava contando os segredos, as estratégias, as posições do exército inimigo. Um homem estava ligado no céu, e ele era capaz de trazer a revelação a ponto do outro rei achar que tinha um traidor. Como é que eles sabem sempre onde a gente vai atacar? Tem um traidor no nosso meio. Não, rei, não é um traidor não, eles têm um profeta lá que está dedurando tudo. Então vamos descobrir aonde está esse profeta e vamos atacá-lo. E eles vão até a cidade onde o profeta está e fazem um cerco gigantesco para pegar um homem. Irmãos, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês nessa manhã é que essa é a nossa realidade. As guerras do Antigo Testamento, elas tipificam para a gente a batalha espiritual que nós vivemos nos dias de hoje. Você pega aqueles salmos do Antigo Testamento que falam sobre guerra, que falam sobre batalha, sobre pressão do inimigo, e você pode aplicar isso não só com relação a guerras reais, mas principalmente com relação a batalhas espirituais que nós vivemos o tempo todo. Mas não só isso, meus irmãos, essas guerras não só tipificavam o ataque do reino das trevas, como era o próprio ataque do reino das trevas. Cada uma dessas nações estavam entregues realmente a governos satânicos, e literalmente
O inimigo das nossas almas estava movendo aquele povo em guerra, tentando atingir o povo de Israel. E essa situação da gente se ver cercado, tomado, atacado, é algo que a gente precisa ter consciência de que é algo que acontece com a gente nos dias de hoje. Irmãos, o mundo que a gente vive é um mundo extremamente pervertido, e eu me assusto ainda com a quantidade de demônio, de coisa ruim que nos cerca, que interage nesse mundo, que provoca coisas, que ataca a gente. Muitas vezes os crentes não têm consciência. Vocês prestaram atenção em algo que a irmã Briane ministrou ontem? Ela contou a história de uma menina, de uma mulher, na verdade, que ela é apática com relação a qualquer sentimento, se descreve seca emocionalmente. E por que disso? Porque com 5 anos de idade, ela, uma menininha, foi estuprada pelo próprio pai, que além de estuprar uma criança de 5 anos de idade, virou e ainda falou assim: você nunca vai amar ninguém. E aquela maldição entrou no coração dela e fez morada. Ela falou isso, e mais uma vez eu fiquei pensando: como pode existir gente tão ruim nesse mundo? Porque o cara fazer isso com uma criança, o ato sexual em si, já é algo que denota que ele não é normal, que há um problema de muito sério dentro de um sujeito como esse. Ele é um doente, sim. Mas, meus irmãos, o complemento maligno de virar ainda e traçar um projeto de desgraça para a vida de uma criança, como alguém que sabe que vai chegar numa vida adulta, essa criança que é alguém que Deus colocou nesse mundo, eu não só vou fazer mal a ela, eu vou estragá-la nesse momento. É algo de demoníaco, é algo que parte de seres que sabem o que estão fazendo. E nós não podemos ser ingênuos, meus irmãos, em achar que as coisas não são assim. O tempo todo nós estamos debaixo de ataques terríveis, estamos debaixo de cercos terríveis, e por conta disso, meus irmãos, muita gente tem adoecido, e muita gente tem passado por situações terríveis. Essa semana eu aconselhei um homem que tinha perdido simplesmente, ou perdeu, ainda não recuperou, a alegria das coisas, porque se encontra num cerco, não sabe, olha, e não sabe para onde vai, sabe? Os soldados vêm, Eliseu se aproxima, um homem de Deus cheio de fé, mas do lado dele está um aprendiz, está um discípulo, está um moço dele, discípulo que ficava servindo ele ali para poder aprender. E o discípulo se desespera. Esse rapaz, ele age como muitos de nós temos agido, não tem para onde ir. Eu não vejo a minha vida caminhar para frente, eu não vejo para onde eu posso me estender, porque em todas as direções eu não vejo possibilidade, eu só vejo tudo dando errado. Quantas vezes como pastor eu tive que aconselhar pessoas que tinham justamente esse sentimento, esse gosto de frustração, essa sensação de e agora, o que a gente vai fazer, de ai meu Senhor, está tudo perdido, esse mundo é tão podre, esse mundo tem tanta coisa ruim, tanta coisa está dando errado ao meu redor, e eles são muito mais fortes do que eu não tenho mais força para enfrentar essa situação, não tem para onde correr, são exércitos e exércitos das trevas acampando ao nosso redor. Mas olha o que acontece, ali no meio tem uma pessoa ligada no céu, e essa pessoa, ela ora pela cura do outro. Vocês perceberam que tem 2 orações com relação aos olhos? Ele fere o inimigo de cegueira na oração, e ele abre os olhos do discípulo na oração. Aquele que não precisa ver porque ele crê, ele pede para Deus abrir os olhos daquele que precisa de ver para crer, o mais fraquinho na fé, e ele libera uma palavra que eu faço questão de ler para vocês: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você crê nisso? Amém. Deixa eu falar uma coisa muito forte para vocês. A Bíblia fala que os anjos de Deus, eles são espíritos. Não tem aquele texto que fala que ele fez os seus anjos como ventos e dos seus ministros como labaredas de fogo? A gente canta muito isso. Esse mesmo texto vai definir os anjos como espíritos que estão, todos eles, para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Quem é que vai herdar a vida eterna? Tem anjos que foram mandados para servir vocês. Todos eles foram mandados para nos servir. A Bíblia diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem anjos aqui porque você está aqui. A Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos, essas criancinhas que estão aqui correndo, felizes, os anjos dessas criancinhas são tão especiais que eles veem a face de Deus. Então, se você, porque tem gente que não crê de maneira literal essa questão do anjo do Senhor está ali acampado e tenta dar uma simbolizada nas coisas, Jesus disse claramente: essas criancinhas têm anjos. Se não tivesse de vocês, tem os deles, que são extremamente especiais, anjos que veem a face de Deus, não é qualquer um. Irmãos, quando a gente começa a cantar aqui, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Irmãos, eu sei que eles estão aqui olhando a gente, cantando isso e dando risada. Cada vez que eu canto isso, eu fico pensando, eles estão aqui e estão rindo nesse momento, porque eles sabem o que eles veem. E provavelmente eles estão agora aqui me ouvindo pregar. Quero que você abra aí a sua fé, não a sua imaginação, a sua fé, para crer que isso está acontecendo. E eles estão sorrindo sobre nós nesse momento. E quem sabe até dizendo assim: você vai ver, pastor, você vai ver o que eu vejo. É, Carison, você vai ver o que eu vejo. Não tem como não sentir um arrepio, meus irmãos. Sabe, eu tive uma fase muito cética na minha vida, em que eu dava explicações mirabolantes para tudo, e questionava muitas coisas. Por que o demônio entra na igreja, se vai sair, não sei o que e tal, só para manifestar, e fortalece a vida dos outros? Não entendia nada de nada, né? E eu ficava pensando, antigamente tinha um tanto de demônio, e a população do mundo foi aumentando, triplicando, então um demônio agora tem que servir para um monte de gente. E eu ficava pensando nessas coisas, né? Até que eu fui entendendo que na verdade sempre teve muito e muito demônio, e alguns deles ainda vão sendo soltos. Você vê isso lá no livro de Apocalipse. Alguns no momento da grande tribulação vão sendo liberados sobre a humanidade para perturbar. E meus irmãos, à medida que eu fui conhecendo um pouco mais o mundo espiritual, eu fui me assustando com a quantidade de demônio. Esse negócio lá do legião, né? De quase, pelo menos uns 2.000 demônios em um único sujeito. Quantas vezes, a maioria das vezes que a gente vai expulsar demônio de uma pessoa, não tem um só. É muita raça de demônio, tipo de demônio de todo tipo. Mas olha só, a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, que quando Satanás ele foi expulso do céu, ele desceu com grande ira, e ele declarou guerra àqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira. E mais para frente nesse mesmo capítulo vai dizer que ele declarou guerra à descendência da mulher, a figura profética do povo de Deus, e completa dizendo, aqueles que obedecem os seus mandamentos. Mas o diabo ele levou só 1/3 dos anjos, esse texto vai dizer. Meus irmãos, por mais que tenha demônio nesse mundo, é só 1/3 dos anjos. Significa que ele levou isso aqui, ainda tem o dobro de anjos,
Todos eles existem aqui para a gente, para ministrar, para servir a nós que vamos herdar a salvação. Então a gente precisa, mediante essa palavra de fé que o texto nos mostra, entender que Deus está agindo, e mais é Deus, independente da quantidade de coisa terrível e absurda e maluca que nos cerca, mais é por nós do que por eles. Só de anjo, meus irmãos, é o dobro. É o dobro. Eu fico imaginando eles, o moço tem os seus olhos abertos e ele vê aquele exército gigantesco e ele descreve carros de fogo. Eu imagino que ele nunca tinha visto um carro de fogo na vida, no máximo um carro pegando fogo. Então o que é que ele viu? Ele viu alguma coisa que ele imagina que seja um carro de fogo, porque o que os anjos estão usando e fazendo muitas vezes transcendem aquelas imagens culturais que nós temos. No jardim do Éden, um anjo com espada de fogo, nem tinha espada naquela época, era Adão e Eva e os filhos. Ezequiel vê coisas voando que pareciam, pela descrição que a gente vê, disco voador de filme. Para ler, você vai ver, parece um texto de ficção científica. Discos rodando e o outro rodando do outro lado, e cada um com olhos apontando nas direções. Irmãos, tem muita coisa acontecendo enquanto a gente está aqui, ligado no mundo material. E olha, eles estão trabalhando por nós. Deus não parou de trabalhar nessa terra. Existe um grupo que acredita em Deus, mas acredita descrente, chamados deístas. Eles acreditam que Deus é aquele que criou todas as coisas, que deu corda no relógio e abandonou, e agora o mundo segue por conta própria. Não é assim, meus irmãos. O mundo segue na sua liberdade, colhendo as consequências do que planta. Mas Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus está trabalhando o tempo todo nesse mundo. Nós estávamos aqui nos preparando na sexta-feira para ir evangelizar lá na orla, e eu dei uma palavra para o pessoal. Eu falei assim: fique atento ao que Deus está fazendo, porque se um carro diminuir a velocidade, saiba, Deus está agindo. Vai até aquela pessoa e ora por ela. Alguém teve um comportamento diferente próximo, fique atento, Deus está fazendo algo na vida dessa pessoa, chegue até ela, conversa, ore por essa pessoa. E meus irmãos, foi lindo, porque o pessoal pegou, aqueles que se movem como evangelistas especialmente. A mulher parava lá na outra esquina e ficava olhando de longe com o olho comprido para o que estava acontecendo. Saíam os irmãos, iam lá, e daqui a pouco estava lá a pessoa assim, alguns começavam a chorar, e o povo orando por eles. Você sabe por que isso? Porque o tempo todo Deus está agindo. Deus está agindo aqui na igreja, Deus está agindo agora lá na praia, Deus está agindo agora onde tem gente dormindo até tarde porque ficou se drogando até de madrugada. O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O que a gente precisa fazer, meus irmãos, é abrir os nossos olhos, é crer realmente, porque senão, meus irmãos, o desespero ele vai bater. Quantas vezes pessoas chegam aqui na igreja? Recentemente eu preguei uma mensagem aqui sobre Sambalat. Quem estava aqui no domingo de manhã que eu falei a respeito de Sambalat? O cara que criava problema e vinha contar, inventava problema. Às vezes a pessoa tem uma faísca de problema e chega e começa a falar uma porção de coisa e acha que aquilo tem um tamanho gigantesco, porque não é capaz de enxergar o que Deus está fazendo, só é capaz de enxergar o que o exército inimigo está fazendo, e muitas vezes nem está, só está acampado ao redor para botar medo. Volta e meia algum irmão sai da igreja, faz parte, a porta é estreita, e olha, às vezes eu ouço algumas coisas, né? Alguns têm a decência de vir conversar, outros simplesmente somem, mas se você parar para conversar com algumas dessas pessoas, a conversa vai ser sempre a mesma. Ela vê defeito em todo mundo,
Ninguém na igreja presta. E chega, eu sentei com um rapaz recentemente, ele começou, não, porque tem isso na igreja, porque tem aquilo, e eu sorri e falei, cara, se você soubesse o que eu sei da vida das pessoas, se você soubesse, é isso tudo que você está falando, e muito mais, mas eu te digo, você está cego para aquilo que Deus está fazendo. Você não consegue enxergar quanta coisa maravilhosa, quanta restauração, quanta coisa poderosa Deus está fazendo aqui no nosso meio. Mas olha, o exército inimigo, e o agir do inimigo, e as mentiras do inimigo, o amedrontar do inimigo, os seus olhos estão vendo. Você sabe o que acontece com a pessoa que foca no inimigo, foca no agir das trevas e não olha para o agir de Deus? Fraqueza espiritual, queda espiritual, desânimo, depressão, angústia e desespero. Acompanha-te outros sintomas, tá? E efeitos colaterais, perda do sono, problemas gástricos e etc, até te jogar num câncer e todo tipo de coisa ruim. Enfermidades que você não sabe de onde vem, por quê? Porque os seus olhos são o espelho da alma, os seus olhos eles não são bons, o seu corpo não fica bom, mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tem a ver com a maneira como você olha para as coisas. Irmãos, quantas vezes, eu me lembro anos atrás, uma crise que a igreja estava passando, e um irmão virou para mim e falou que a presença de Deus já não estava mais no nosso meio. Aí eu, quê? E eu sabia quanta coisa Deus estava fazendo, mas ele não sabia. Porque assim como pastor, eu sei um monte de coisa errada que está acontecendo, eu sei dos irmãos que tentaram suicídio, eu sei dos casamentos que estão se afastando, dos filhos que estão usando droga. Meus irmãos, eu também sei das famílias que estão sendo restauradas, das pessoas que estão sendo batizadas com o Espírito Santo no meio do culto, das conversões que estão acontecendo, dos testemunhos que chegam das células que estão se reunindo durante a semana, que ninguém mais sabe. E chega uma pessoa e fala uma besteira contaminante dessa. Os olhos estão maus, não é capaz de enxergar a graça de Deus no nosso meio. Como anda a sua situação? Eu sei que essa mensagem já abriu os seus olhos. Você não precisa ver os anjos. Se você precisasse, Deus faria você ver. Se você crê, você não precisa, porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu gostaria de ver, porque eu sou curioso. Eles acham que é mais me fazer mal do que bem. Mas meus irmãos, eu sei que eles estão aqui. Os seus, os meus. Teve uma profeta que sentou comigo outro dia, sou muito de Deus, e falou o seguinte para mim, que cada igreja tem os seus anjos, e que a gente precisa trabalhar em contato com eles, em comando com eles, porque eles ficam à disposição para ministrar, e se a gente não dá os comandos, eles ficam ali simplesmente parados. Não sei se é verdade, meus irmãos, não vi ainda na Bíblia, pode ser que eu descubra que a gente tenha que dar uns comandos como igreja. Se for, vocês vão saber, eu vou contar para vocês, né? Mas meus irmãos, eu não acho difícil que tenham os específicos da igreja. Se tem para cada um de vocês, meus irmãos, para cada criança. Fora aqueles que Deus já mandou, porque volta e meia a gente pede, né? Destaca o anjo disso aqui, Senhor, manda. Nós estamos cercados, meus irmãos, não só pelo diabo que anda em redor, mas realmente por aqueles que são muito mais a nosso favor. O reino de Deus, ele existe dentro de você, porque eles são valores, mas ele não é só isso. O reino de Deus é maior do que você pensa. Os anjos fazem parte dele. E todo o povo de Deus espalhado por essa terra faz parte dele. Você veio para cá para ter os seus olhos abertos.
mas você vai ser usado para ser Eliseu na vida de muitos rapazes e moças que você encontrar. Porque a nossa geração é uma geração desesperada, perdida, depressiva, angustiada, cercada, que só vê o mal de todo lado e não vê para onde a vida pode andar. E você vai ser usado por Deus como aquele que crê, que ora para Deus abrir os olhos daquele que não crê. Há uma libertação grande nisso, meus irmãos. No final da história aqui, não é? Vocês perceberam na leitura, acabou a guerra. Porque aquele que tem autoridade para abrir os olhos dos seus irmãos, tem autoridade para fechar os olhos dos seus inimigos. O reino das trevas está movendo aquele exército, mas aquele exército são seres humanos, são criaturas de Deus, que Deus tem um plano sobre eles, e Ele traz aquele povo para a cidade. Agora vamos matar todo mundo, vai, passa para matar. Não, ô rei, calma. Aqueles que você prender de espada e de arco, você mata. Esses aqui não. O que eu faço com eles então? É para envenenar? Não, dá comida, dá um banquete. Você paga o mal com o bem. Você coloca brasa sobre a cabeça dos seus inimigos. Se você mata eles, se você guerreia de volta contra eles, é 2-0 para o reino das trevas. Não é assim que a gente aprendeu no ano passado? Mas se o cara te faz mal e você faz o bem, 1-1, aí você continua fazendo o bem, 2-1, virou o jogo. Serve um banquete, está vendo? A gente poderia ter feito coisa má para você, mas a gente escolheu amar. Toma, agora vai embora. Não mexe com o povo de Deus, não. E a partir daquele momento não teve mais guerra. Não teve mais guerra entre a Síria, da parte da Síria, com relação a Israel. Essa é a vitória que nós temos, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Esse é o texto do apaziguador? Oi? O texto do apaziguador? A pessoa que apazigua, porque ela, ao invés de aproveitar a situação, né? Ela aproveitou para poder fazer o que? Poder ganhar a paz. E bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Aqueles que se movem no profético, eles veem anjos de vez em quando. Você vê alguém que vê anjo o tempo todo? Tem algo de errado na abertura que ela tem para o mundo espiritual. Não é assim que a gente vê os profetas se movendo na Bíblia. Mas olha, aqueles que se movem no profético, eles veem sim, todas as vezes que Deus quer mostrar isso para eles. Mas você que não se move dessa forma, creia simplesmente. Amém. Que mais são aqueles que são por nós. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Pai, enquanto os meus irmãos fecham os olhos, eu peço que o Senhor os abra. Que eles sejam capazes de ver o teu agir nesse mundo. Que eles sejam capazes de perceber o que o Senhor está fazendo, a tua graça, e devolver isso como gratidão ao Senhor. E crescer em fé, meu Deus, em nome de Jesus. Sem deixar que o desespero venha sobre eles, meu Pai. Sem deixar que a falta de perspectiva os tome. Mas que eles caminhem, meu Deus, em vitória, sabendo que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra? Que são os ataques desse mundo tenebroso, perto do Senhor e de todo o teu exército guerreando ao nosso favor. Em nome de Jesus eu venho pedir não só que eles tenham seus olhos abertos, mas que eles sejam pessoas que vão curar a cegueira desse mundo. Que com cada pessoa cega que eles encontrem no decorrer do dia de hoje, da semana, do mês, do ano, da vida, eles sejam pessoas capazes, meu Pai, de abrir os olhos e de não se contaminar com o medo, mas abrir os olhos das pessoas. E que o teu povo caminhe aberto para aquilo que o Senhor está fazendo.
com a sua percepção e sensibilidade espiritual afloradas, não para o reino das trevas, mas para aquilo que o Senhor faz no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém.